O nosso objetivo da vez é a definição de derivadas. Vamos imaginar que queremos determinar a velocidade de um carro em um determinado instante de tempo. Como será que podemos fazer isso? O problema todo gira em torno do fato de que sabemos até agora apenas como calcular a velocidade média de um objeto durante um intervalo de tempo. Quando digo que queremos determinar a velocidade de um determinado objeto em um instante de tempo, estou me referindo à velocidade instantânea desse objeto neste instante de tempo. Por exemplo, ao observarmos o velocímetro de um carro no tráfego urbano, notaremos que o ponteiro não fica parado por muito tempo, isto é, a velocidade do carro não é constante. Podemos conjecturar, pela observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada momento. Mas como definir essa velocidade instantânea? Vamos ao exemplo. Então, estamos interessados em determinar a velocidade de um determinado objeto em um ponto P em um instante de tempo t0. Para tal, vamos tomar um outro ponto próximo de P em um instante de tempo t0 mais ΔT. Esse ponto eu vou chamar de Q. Com isso, podemos calcular a velocidade média entre esses dois pontos, que corresponde a duas posições no espaço. A variação do tempo é ΔT, e a variação da posição é xt0 mais ΔT menos xt0. Repare que pelo gráfico, esse procedimento é equivalente a calcular a inclinação da reta secante, que passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Ou seja, calcular a inclinação dessa secante é equivalente a calcular a velocidade média entre esses dois pontos. Contudo, até agora, calculamos a velocidade média e não a velocidade instantânea, que é o nosso objetivo. Vamos prosseguir tomando agora um outro ponto Q em um instante de tempo t0 mais ΔT', sendo ΔT' menor do que ΔT. Ou seja, estamos pegando o ponto mais próximo de P. Vamos repetir o procedimento anterior para calcular a velocidade média, ou como preferir, a inclinação da reta secante. Podemos seguir com esse procedimento para valores cada vez menores de ΔT. Vamos tentar entender o que estamos de fato calculando e como a partir disso podemos definir a velocidade instantânea e, consequentemente, a derivada. Então, inicialmente, tomamos um ponto Q em um instante de tempo t0 mais ΔT, e depois um outro ponto Q' em um instante de tempo t0 mais ΔT', sendo ΔT' menor do que ΔT. Podemos tomar pontos cada vez mais próximos de P, apenas tomando valores cada vez menores para ΔT. Calcular a velocidade média entre esses pontos é equivalente a calcular a inclinação da reta secante. Porém, ao fazermos ΔT tender a zero, ou seja, fazer com que o ponto Q se aproxime de P, tanto quanto quisermos, é equivalente a fazer a reta secante que passa por esses pontos tender a reta tangente no ponto P. Vamos definir a velocidade instantânea no ponto P como sendo a inclinação da reta tangente no ponto P. Lembre-se que podemos definir a velocidade média entre dois pontos como sendo a inclinação da reta secante que corta esses dois pontos. Ao tomarmos valores cada vez menores de ΔT, estaremos nos aproximando da velocidade instantânea do objeto em um determinado instante de tempo. Então, podemos escrever que a velocidade instantânea ela vai ser igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de xt0 mais ΔT menos xt0 dividido por ΔT. Vamos a um exemplo para que fique mais claro o que queremos dizer por valores de ΔT cada vez menores. Então, vamos tomar como exemplo a função posição igual a t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Estamos interessados em calcular a velocidade média para t0 igual a 2. Já vimos que a velocidade média pode ser calculada como xt0 mais ΔT menos xt0 dividido por ΔT. Então, tomando ΔT igual a 0,1 e substituindo ΔT e t0 na forma para a velocidade média, chegaremos ao resultado de 26,281 metros por segundo. Podemos seguir, pegando agora um valor menor para ΔT, igual a 0,05, novamente fazendo a substituição e encontraremos que a velocidade média é igual a 25 vezes 12 metros por segundo. Podemos seguir tomando valores cada vez menores, e à medida que vamos tomando valores cada vez menores, podemos observar que a nossa velocidade média ela vai se aproximando de 24 metros por segundo. Ao passo que, para ΔT igual a 0,00005, podemos escrever que a velocidade média é igual a 24 metros por segundo. Ou seja, a velocidade instantânea é igual a 24 metros por segundo.